Olá, estamos aqui nos estúdios do Grupo Mais Expressão para um programa Mais Saúde. Hoje nós temos a honra e o privilégio de ter a doutora Kátia Precoma, é uma psicóloga fantástica que já esteve em outra ocasião aqui conosco. E, doutora Kátia, eu depois vou apresentá-la, mas hoje a vinda dela veio depois de que essa edição da nossa revista Mais Expressão, que é uma revista muito bonita, tem os frutos do Indaiá, tem toda a cobertura, e lá pelo meio, e tem a doutora também recebendo a Láurea dos frutos do Indaiá, que aliás é a terceira, né, doutora? Isso. Agora eu perdi aqui. Tem um artigo que eu vou recomendar a todos, escrito pela doutora, chamado Síndrome da Alienação Parental ou Alienação Parental. Esse é o assunto desse nosso vídeo de hoje. Então, deixa eu fazer adequadamente a apresentação da doutora Kátia Precoma. A doutora Kátia Precoma, como eu já disse, já foi laureada 3 vezes pelo troféu Frutos do Indaiá. É psicóloga especialista em saúde mental e intervenções terapêuticas, palestrante, brilhante palestrante, assistente técnica e perita em psicologia, especialista em violência doméstica e abuso sexual e mentora de carreiras. Seja muito, muito bem-vinda novamente aos nossos estúdios, doutora. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente, que está em alta, alienação parental. Eu acredito que vai elucidar algumas dúvidas de muitos de vocês que vão estar aqui nos ouvindo, nos assistindo. Muito bem. O título do artigo da doutora na revista, que é com essa capa, que vocês vão ver, é Síndrome da Alienação Parental. Em medicina, nós temos uma síndrome quando nós temos um conjunto de sinais e sintomas que determinam um quadro enfermiço, um quadro de doença. Então, aqui não são dados soltos, nós estamos falando não de uma situação isolada, e sim de uma doença, de uma enfermidade que acomete a parte mais frágil de uma família, que são as crianças e adolescentes. Doutora Kátia, eu preciso lhe perguntar, começar com a pergunta: o que é uma alienação parental? Então vamos lá. A alienação parental, ela fala do quê? Dessa questão do alienar, o ato de alienar. Tá, Kátia, o que é alienar? É quando eu desqualifico o outro. Então imagina um casal que teve aí uma história juntos, eles tiveram filhos, eles se separaram, e aí existe esse casal, mas não existe esse filho. E aí pressupõe-se o quê? O bom senso. Ele existe? Nem sempre. Nível superior é garantia de bom senso? Não. Não é. Então a alienação parental, ela acontece em todas as classes sociais. Ela é um problemão e ela precisa ser falada. Por quê? Porque essas crianças estão lotando os consultórios com sinais das consequências da prática daquele que faz a alienação, daquele que desqualifica o outro, que causa impedimentos, doutora, para que o outro exerça a sua maternidade ou a sua paternidade, e até mesmo isso se estende às vezes para a família extensa. São os avós, os tios, quem cerca aquela criança. Como a gente faz a identificação de que está do alienador? Que perfil tem o alienador? Porque a senhora mesmo disse, não tem classe. Não é pessoas humildes, não é a pessoa que vai no postinho, a do convênio, a que vai no particular, pega de uma forma geral. Mas como se porta o alienador? Como acontece essa situação? Como a gente já
Então, a enxerga. gente precisa entender primeiro esse relacionamento que terminou. Então, muitas vezes, eu tenho casais que o amor acaba. Então, eu não sinto mais atração física, não tem mais o porquê de eu estar com você, esgotou-se todas as possibilidades e a gente optou por permanecer amigos. Nós nos separamos, tem o dia do pai, tem o dia da mãe, famílias se falam, se conversam, tem o dia do aniversário, as famílias estão lá e a gente entende que isso é um modelo maravilhoso, esperado, mágico, de bom senso, saudável, pessoas felizes. Que sabe com seus novos relacionamentos, Isso. porque todos aqui, pessoal, nós temos direito de sermos felizes, de termos lógico, os casamentos não foram feitos para serem desfeitos, Isso. mas acontece, né? Acontece. E a vida vai seguir. E vai seguir. E novas configurações vão ser estabelecidas. O que acontece? O ser humano e os adultos, então, nem se fale, eles são muito complexos. E se eu tenho uma patologia associada a isso toma uma proporção muito maior do que ela deveria. Então, eu tenho pessoas que elas são narcisistas, que elas são patológicas, que elas são perversas, que, para quem não usa esses termos, eles usam, minha avó diria, são pessoas ruins, Kátia. Essa pessoa é muito ruim, por que ela faz isso? Porque ela tá doente, porque ela tem uma patologia e ela não aceita, e ela não se trata, e aí ela é tóxica, e aonde ela põe a mão, ela causa destruição. E aí ela faz isso com aquele filho, por exemplo. Ela entende que o filho é posse. E ela usa, mais do que ela usufruir daquele dia de visita, por exemplo, ela usa para afetar o outro. Então o outro não segue a vida. Vou dar exemplos do que chega lá na clínica. Pois não. Então, por exemplo, um casal se separou, uma separação litigiosa, porque não houve bom senso, a conversa, o diálogo não resolveu. E aí precisou que uma autoridade, que um juiz definisse o que uma conversa entre adultos poderia definir com um advogado, porque assim se faz necessário. Tá bom. Aí tem o dia de visita, cada 15 dias, aquele pai busca a criança. Aí ele busca a criança, leva a criança para casa dele e chegando lá, ele fala para a criança: "E sua mãe, já tá com macho novo?" Eu ouço isso, é muito triste, eu tô falando de uma forma muito clara para vocês, porque é isso que eu ouço no consultório. E isso eu tô falando de crianças de 4 anos, de 5 anos, que reproduzem essa fala no contexto clínico. Ou aquele pai que paga pensão porque é um dever dele e um direito do filho receber pensão, porque criança come todos os dias, ela toma banho, ela precisa de roupa, de calçado, de lazer. Existe um estatuto da criança e adolescente, existem leis. Procure, leiam, porque não é a Kátia somente que está dizendo isso. Existem leis que dizem isso. E aí, esse pai que paga essa pensão, ele conta para a criança, doutora. E ele fala: a sua mãe tá usando dinheiro com ela para ir no salão, para pôr cílios, para pôr cabelo. Sua mãe não compra roupa para você. A sua mãe é ruim, a sua mãe é uma bruxa. Outro exemplo: o pai não pagou pensão, que era o dever dele. E aí, a mãe executa. Por que só uma parte tem que pagar? O filho não é dos dois? Então, existe a necessidade, nós entendemos, e a possibilidade do outro lado. Kátia, mas eu não tenho condições de pagar o que ela quer. Ok, através de um advogado você informa isso do processo. E o juiz vai acatar ou não, vai entender. Mas alguma coisa você precisa pagar para essa criança. E aí ele não paga e existe uma ordem de execução. Sim. E ele vai preso. E aí o que ele diz para a criança? A sua mãe me levou preso. E aí ele devolve essa criança lá para aquela mãe. E aí? E aí? Aí essa criança, como é que fica o emocional dela? Ela volta lá para casa, da visita com esse alienador e diz assim: o meu pai falou que você vai levar ele preso. Eu não quero que o meu pai vá preso.
Porque, na verdade, o filho é do casal, Isso. né? O que eu acho mais abjeto, mais horrível dessa situação é que pai, mãe, avós também podem fazer isso, Podem, né? isso. A pessoa que tem cuidadores. Isso, responsáveis. Fazem as crianças, um termo que a gente usa muito, de cavalo de batalha, para resolver, para atingir o outro, que na verdade não vai ser, o outro pode ter uma incomodação, pode passar raiva e tudo, mas quem vai ficar com aquela situação, imagina, ouvindo esses termos chulos da mãe, da progenitora, do pai, da família, a criança vai introjetar tudo isso. Isso. Doutora, existe uma lei sobre alienação parental, que é 12.318, de 2010, e essa prática, ela é passível de punição. De punição. De punição. É crime. É crime. A alienação parental é crime. É crime. Por isso a necessidade de uma lei. Ela veio para isso. Porque, na verdade, doutora, a alienação sempre existiu. Sim. Mas ela não tinha nome. Uhum. Né? Então, isso, desde quando as pessoas se separam, desde quando um fala mal do outro, famílias se tornam rivais. Então, isso sempre aconteceu. E as crianças sempre lesadas. E aí, profissionais vão se capacitando, vão levantando bandeiras, vão buscando soluções e ajuda. É como o ECA. Há um tempo atrás, crianças não tinham direitos. Eles eram mini adultos. Sim. Então a gente não tinha o ECA. Para que o ECA veio? Para isso, para trazer direitos para essas crianças e para que a gente pudesse cobrar dos responsáveis o que são deveres deles. Uma outra coisa que acontece, e é muito triste também, porque as crianças começam a dar sinais. Aí que eu já gostaria, nós já vamos jogar, eu já vou passar a bola para a senhora, dando outra. Como é que a gente começa a ver, porque a gente vê os sinais, daí a gente já entra propriamente na síndrome da alienação parental. Como é que isso se apresenta, doutora? Tá, é muito triste. Então, crianças começam a ter alterações do sono, alterações de apetite, crianças que tinham prazeres, por exemplo, por um determinado esporte, por uma atividade, por estar entre amigos, elas já não têm mais esse prazer, elas se isolam, elas fazem postagens. Quantos pré-adolescentes e adolescentes se automutilam? Eles fazem postagens, gente, e essas postagens eles estão dizendo, é um grito de socorro do que está acontecendo com eles. Quantas postagens eu já vi de adolescentes com a mão nos ouvidos, com os olhos fechados ou em posição fetal. Eles estão em intenso sofrimento psíquico. E aí, quando alguém identifica isso, é hora de procurar ajuda profissional, porque eu posso ter instalado um quadro de depressão infantil, uma ansiedade. Eu já tive casos de crianças que tinham infecções de urina de recorrência, e era por isso, por prática de alienação parental. Então, alguns casos que eu tenho recebido com uma certa frequência, principalmente após o fim do ano. Por quê? Fim do ano é um problema. É um inferno. É um inferno. Por quê? Porque existe lá a determinação judicial. Eu costumo brincar assim, gente, nós desenhamos para a pessoa. Existe ali uma determinação dizendo horário de retirada e horário de entrega. Esses pais não cumprem. Prestem atenção nisso. Então, eu vou desenhar, eu vou falar sobre isso. Prestem atenção nisso. Então, existe lá horário de retirada e horário de entrega. Aí, aquela pessoa que está com a criança, ela se organiza. E ela organiza a criança. Exato. Então, ela dá um banho naquela criança, ela faz uma malinha, ela diz para a criança, vamos tomar banho, ficar pronto, que hoje é o dia que o papai vem te buscar. E aí, Carla, o que acontece? Eu tenho situações de abandono afetivo, onde esse pai ou essa mãe não vem, e eu já vou ter uma consequência.
Ok. E eu tenho as vítimas da alienação parental. Então eu tenho aquele pai que por pura birra, ou porque ele é um menino mimado da mamãe, porque ele já dava problema na infância, que aliás acontece muito, tá? Mães que esses filhos que elas educaram eram aqueles meninos problemas da escola, que não gostavam de regra, que são mimados, que tiravam racha, que dão PT em quantos carros o pai e a mãe der, e eles não ficam em nenhum relacionamento, porque eles são patológicos. Então eles precisam de ajuda. Eles não deveriam nem ter filhos, porque eles não dão conta nem deles. E eles não se organizam para estar com esses filhos. Aí eles chegam na hora que eles querem para buscar aquele filho, como se eles estivessem buscando um amigo que vai para um bar com ele. Aí eles colocam uma criança de 4 anos, por exemplo, no banco da frente sem cinto, e aí eles não querem que aquela mãe cobre e que ela fique brava, porque ele está sendo imprudente no trânsito, colocando em risco o filho dele. Ou, pior, esses pais não se organizam para o dia de visita, porque na verdade, Carla, eles exigem direitos por pura birra, mas eles não exercem os deveres deles. Exemplo, dia de visita e eu busquei o meu filho. Ele não leva a criança num ambiente de criança. Então, ele inclui a criança na atividade que ele vai fazer. Então, é muito comum as crianças me contarem que elas estavam em churrascos. Mas é um churrasco movido a muito narguile, bebida, drogas, onde a criança fica esquecida, terceirizada, com estranhos, onde mal ele lembra que ele tem que dar um pão, alguma coisa para aquela criança que não bebe, tá? Aí ele leva essa criança para um barzinho de madrugada, quando ele deveria estar com a criança e se organizar minimamente para estar na casa dele. Então, ele não dá conta daquela criança. Então, eu já vi pais embriagados dirigindo com os seus filhos em dia de visita. Ele é imprudente, ele está colocando a vida dele em risco, a vida do filho dele em risco e a vida do outro que está na rua em risco. Ele é um perigo para a sociedade, esse rapaz. E essa daí é uma situação que judicial, que assim é vista, é analisada, Isso. enfim. O que eu vejo e o que chega a nível de ambulatório, aproveitando seus casos, que assim, nós profissionais da saúde, nós acreditamos sempre na recuperação das pessoas, né? Aconteceu o caso de um pai que teve seu filho, teve seu casamento desfeito, começou a fazer uso de álcool e drogas, realmente chegou numa fase que não podia mais por si, teve que ser cuidado até pela família dele, tudo, a guarda foi transferida para a mãe, e passado isso, o rapaz se reergueu, está em movimento já de abstinência, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, passa para pegar as medicações, tudo, reconstituiu uma família e ele segue valendo pelo passado dele, porque agora ele com condições de tomar conta de si, e mesmo, ele refere, doutora, mesmo quando eu estava internado, eu mandava o dinheiro para o meu filho, mas eu não podia me fazer presente porque eu não estava nem de acordo comigo. Agora, eu preciso refazer esse laço, eu estou em condições de ter esse laço, né? E o que acontece? Ele foi descartado. Sim. Isso também é um problema. O que eu digo para essa pessoa? Ele precisa de ajuda jurídica. Ele vai precisar de ajuda jurídica. Porque assim, realmente, gente, quando a gente entra na seara dos relacionamentos, na configuração dos relacionamentos, às vezes as pessoas pisam na bola mesmo, sabe? Tem seus momentos, enfim, mas a gente vê o sofrimento no olho daquele rapaz. A gente vê a tristeza de não ter o filho ali com ele e diz, poxa, doutor, eu venho aqui pegar meu remedinho, tô bem, tô com uma pessoa, gostaria que meu filho... que já é adolescente agora e não
quer mais, porque eu sou um drogado, porque teve... Claro, a criança, obviamente, deve ter visto alguma situação chata dele no passado, mas sempre reverbera na cabeça da criança, né? Eu não sei que escola meu filho está indo, mando mensagens pelo WhatsApp para a criança responde com xingamentos e mensagens depreciativas. Então, o que a senhora orienta... E são vários casos, né? Esse aconteceu com um rapaz. Tá, é comum. Acho que vale a pena a gente falar. É comum isso acontecer. Eu falo que existe o querer da pessoa, né? Nós não vamos fazer por ela. E existe tratamento, a gente está aqui falando de saúde mental. Mental, também, exatamente. Né? Então, as pessoas podem adoecer, elas podem fazer uso de droga e álcool de forma impetuosa, cometer até crimes. Eu já vi casos assim. E aí existe a lei para isso. Tá, mas existe um direito da criança, existe um pai. E a criança tem direito Ela mesmo? Ela tem o direito. A não ser que aquele pai ofereça risco real, iminente, que vocês veem nas perícias. E aí o que acontece, doutora? Ele precisa de uma assistência jurídica, porque ele vai ter que comprovar que ele está em tratamento, que ele tem condições de estar com esse filho, que ele quer exercer essa paternidade. E a justiça oferece isso. Então, eu já acompanhei casos que foi feita uma reaproximação de forma gradativa. Então, o que ele contou? Com a ajuda de familiares, né? Então, as visitas aconteciam na casa dos avós. Mas eu vou... E olha, como parece que nós combinamos. Foi intermediado por... porque eu sei porque eu troco a receita dessa pessoa, até mando um grande abraço para ela, que é uma pessoa muito querida e eu acompanho o sofrimento. Que até... Porque com os avós tem uma relação melhor e a criança, o menino, já é um adolescente, não quer, porque fica reverberando aquelas ideias. Enfim, é complicado. E quando eu li sobre a lei, fala que, por exemplo, o alienador, ele pode até perder a guarda da criança. Mas, ok, mas como é que vai voltar para aquele lar? Porque a criança não tem mais identificação com aquele pai que se perdeu, que é adicto, que na cabeça dela ainda assim. Sabe? Então, para vocês verem como é complicado. E quem se quebra, quem fica mal, é a criança. Isso. Todo mundo tem uma história, né, doutora? Eu costumo dizer que cada um traz uma mochilinha, sua bagagem. E é por essa pessoa aqui que surgiu esse assunto. Isso. Então, às vezes, o passado de uma pessoa, ele compromete o presente e futuro de outras. É muito triste. E a gente paga preço. Por isso. E, às vezes, eu vou conseguir corrigir isso lá na vida adulta. Tá então, certo. Eu digo assim que, às vezes, o embate não compensa. Certo. Tá? Vamos dar tempo ao tempo. A gente precisa entender cada caso, mas é importante você ter uma assistência jurídica onde você vai saber dos seus direitos, até onde você pode ir. Eu estou com um caso desse na clínica, que eu acho que vale a pena comentar. Eu acompanho há 5 anos uma mãe. Então, essa mãe, ela perdeu qualquer acesso que ela tinha ao filho. Tá? Porque ela e o pai faziam uso de drogas. Então, perfeito. O pai, com uma nova companheira, foi morar numa outra cidade e houve um abandono afetivo desse pai. Então, ele tem uma nova família, ele tem novos filhos e aquela criança ficou aos cuidados dos avós paternos. Certo. Então, leia-se uma criança bebê. Tá? Isso foi caso de conselho tutelar também, foi um caso muito complicado. Eles não tinham direito, como eles faziam uso de drogas, eles não tinham direito de estar com o filho, porque eles mal davam conta dele. Mas corretíssimo. E esses avós paternos que cuidaram dessa criança. Esse pai não procurava, porque mora longe, fazia contatos por telefone com a mãe para saber do filho. Essa mãe também casou de novo, perfeito. Tem um novo filho, se tratou
se curou. É minha paciente, então ela faz terapia há 5 anos comigo. Faz exames regularmente, tá? Porque não fica a revelia. Isso, para comprovar que não faz mais uso. Tem emprego fixo, tem uma residência. Ela se reorganizou, doutora. Ela tem uma advogada que assiste ela. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela falou, Kátia, eu sinto muita falta do meu filho. E eu preciso que você me ajude, porque eu quero ter pelo menos o direito de visitas. Eu não quero tirar ele dessa avó. Exato. Mas eu quero que ele saiba quem é a mãe dele, que ele conviva comigo. Que teve aquela memória, aquela coisa que as pessoas contam e que realmente muitas coisas aconteceram, gente. A gente não está passando a mão na cabeça de ninguém. As pessoas têm as suas fases, mas a pessoa se reorganizou e ela tem tanta lucidez que a criança está bem, mas precisa saber. A criança tem que ter ciência que essa mãe existe e que se importa com ela. E que não é mais aquela mãe. E não é mais aquela mãe. Então, todo esse processo tem ocorrido. Então, ela conseguiu o direito de visita. Que lindo, que aí, bonito. Ela visita. Veio a decepção, doutora. Por que eu trouxe esse caso à tona? Veio a decepção. Porque durante as visitas, ela percebeu que a avó comete alienação parental. Atenção, pessoal de casa. Quando a gente fala em alienação parental, não é só pai e mãe. Avô, avó, tio, padrinho. Isso. Porque essa avó, nesses cuidados com aquele bebê, com aquele neto, eu acredito que não falte, explode amor ali. Certamente. Mas ela excluiu essa mãe, essa maternidade. Então, o que ela disse para aquela criança? A sua mãe é uma drogada. Ela poderia ter usado tantos termos, gente. A sua mãe é doente, por isso que ela não vem te visitar. A sua mãe mora longe. Quantas histórias, gente, que a gente já não ouviu. Quando casais se separavam, antigamente se falava assim, é que seu pai trabalha longe. Não era isso? Aí a criança crescia, ia entender... Que o pai era um trabalhador. Que o pai não trabalha longe, que na verdade os pais são separados. A mesma história do Papai Noel, do Coelho da Páscoa. Uma hora vem à tona e a criança vai entender aquilo. E aí esse menino vira numa visita para a mãe e fala assim, mãe, o que é drogada? Né? E aí ela traz para a sessão, Kátia, me ajuda, que saia justa. Pelo amor de Deus. E aí o que eu falo? Então, nós estamos nesse processo, porque essa avó precisa entender que até o juiz determinou, ele entendeu porque ela provou por A mais B, que hoje ela tem condições e ela quer estar com esse filho. E é um direito. Aí nós vamos trabalhar com tudo, né, doutora? A insegurança da outra parte, o medo de perder. Então, eu tenho pessoas que cometem alienação de forma intencional e sádica, porque isso é sádico, se você faz de forma consciente. É abjeto. E eu tenho pessoas que com o medo, que eu acredito que é o caso dessa avó, o medo de perder. E se esse neto gostar dessa mãe? E se essa mãe brilhar mais do que eu? Isso, e ele quiser morar com essa mãe, o que vai ser de mim? Então, veja como esse universo é tão complexo. É muito peculiar. E ele precisa de orientação, de profissionais acompanhando. Doutora, é uma alegria, um orgulho lhe ter aqui. Oriento a todos que leiam o artigo da doutora Kátia Precoma, que está aqui na nossa revista, que foi ele que deu esse start para esse nosso bate-papo, porque é um assunto muito importante. Porque as crianças não podem ser campos de batalha de adultos. O que acontece nos campos de batalha? Bombas são soltas, são arremessadas, prédios são destruídos. E é assim que as nossas crianças vão ficar. É assim, as crianças sofrem demais. Então, eu peço encarecidamente para os ex-casais, né, como a doutora falou, que tenham bom senso. Eu sei que, a gente sabe que é difícil, né, lidar com certas situações, mas são as crianças que
pagam esse preço alto, né? Que depois pode... que eles evoluem para quadros psiquiátricos muito graves. Sim. Eu me lembrei de uma coisa que eu acho bem pertinente colocar também, que é relativo à rotatividade de parceiros e parceiras. E como que eu incluo a criança nisso, né? Porque muitos pais, após uma separação, na tentativa de estabelecer uma nova relação, eles conhecem pessoas. Então, ok, esse é o seu universo adulto, conhecer pessoas, novas tentativas que elas podem restar frutíferas ou não. E aí o que acontece muito, Carla? As crianças vão para o consultório e eu tenho crianças que já me falaram de 8 tias. Tias, porque daí, além de tudo, esses homens nomeiam as suas namoradas de tias. Ou essas mães nomeiam os seus namorados de tios. E aí eu pergunto, hoje é dia de visita da sua filha, do seu filho, então hoje você precisa se organizar para estar com ele. Você tem a semana inteira para estar com o seu namorado, com a sua namorada, com a pessoa que você está conhecendo. Se você faz visitas a cada 15 dias, então... Imagina, dá pra você se organizar. Namorar 15 dias. Dá pra namorar 15 dias. Dá pra no fim de semana anterior ou no posterior você se organizar pra viajar, pra estar com essa pessoa. Não faça isso no dia de visita do seu filho. Ele não é obrigado a ficar igual um vaso, uma planta, num barzinho, numa mesa, no celular, enquanto você namora. Isso não é visita, isso não tem qualidade, isso não agrega. E isso traz danos psíquicos para essas crianças, porque elas levam, elas somatizam, elas chegam na casa da pessoa que é o responsável, dizendo, porque é natural, a pessoa recebe o filho e pergunta, e aí, como é que foi? E aí? E aí ela diz, hoje eu conheci a tia tal, e aí a gente foi no barzinho tal, e depois nós fomos para casa, e aí eu dormi, e aí o papai dormiu com a tia. E no outro dia o papai me devolveu. Você ficou com seu filho? Carla. Então, para encerrar, porque aqui nós passaríamos horas e horas. Sim. Bom senso. Bom senso. Eu acho que é a palavra de ordem. Isso. Doutora Kátia, mais uma vez, muito obrigada por nos brindar o Grupo Mais Expressão com a sua presença valorosa. A doutora Kátia é uma pessoa extremamente gabaritada, tem um currículo impecável, tem propriedade para estar falando o que está falando. Então, se você está vivendo uma situação como essa, ou tem alguém que esteja padecendo de algo... Procure, reveja esse vídeo. Agora ele vai para o YouTube, depois, ele vai para o Facebook, agora na live. Depois ele vai ficar à disposição no YouTube e até no Spotify para você ir ouvindo. Ouve sua música, mas também ouve nosso programa, que é um bate-papo entre duas profissionais que se respeitam e eu admiro muito a doutora. Gente, muito obrigada, fiquem bem e obrigada pela audiência. Estaremos aqui com mais um programa Mais Saúde para você e para nós, né? Beijo, meus queridos. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.